História, que é extremamente delicado, um dos assuntos mais falados agora também pelas redes sociais. Pablo Marçal versus Tabata Amaral. Inclusive já está na nossa página do UOL. A Tabata Amaral respondeu a uma fala de Pablo Marçal, os dois são pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. A Tabata tem sido alvo aí de Pablo Marçal nas últimas entrevistas, postagens dele. Só que nessa última ele pegou bem pesado e falou a respeito do pai de Tabata Amaral. A pré-candidata à Prefeitura, deputada federal pelo PSB, rebateu as ofensas feitas por Pablo Marçal. O pré-candidato usou uma fake news para falar da morte do pai de Tabata por suicídio quando ela tinha 17 anos. Tabata chamou Pablo Marçal de nojento e perverso. Foi durante uma entrevista para um podcast da revista Isto É que Pablo Marçal afirmou que a deputada federal abandonou o pai no Brasil para viajar aos Estados Unidos e deixou ele morrer. Disse Pablo Marçal, abre aspas, também tive um pai que foi alcoólatra, mas a minha família ajudou ele e ele deixou o alcoolismo. Ela foi para Harvard, o pai dela acabou morrendo. Igual imagino que ela pode fazer com o povo de São Paulo, fecha aspas. Esse foi o ataque de Pablo Marçal à deputada federal Tabata Amaral. Vamos ouvir a resposta dela que veio pelas redes sociais. É uma falta de caráter absurda, é perverso, é nojento mesmo. Esse é um assunto muito difícil, mas eu vim aqui esclarecer para nenhum cretino usar a história do meu pai contra mim novamente. Eu cresci numa família muito humilde e meu pai sempre foi a pessoa que mais acreditou em mim. Ele era um cara bom, era um homem brilhante, mas infelizmente era bipolar, não foi diagnosticado, não foi tratado e ao longo da vida foi se tornando alcoólatra também. Quando eu era adolescente, ele começou a usar crack e as coisas pioraram muito. No fim, ele estava sofrendo demais. Na mesma semana que eu fui aceita em Harvard, ele cometeu suicídio. Foi o momento mais difícil da minha vida. Mas eu estava aqui quando ele morreu, eu não estava fora. Então essa baixaria do Pablo Marçal sequer faz sentido. É tão baixo, né, Otales? Eu fico imaginando, a gente que conhece a história da Tabata, já entrevistei ela inúmeras vezes, eu fico imaginando para ela ter que vir a público para falar sobre isso. Ele culpar a Tabata pela morte do pai, né? É de uma baixeza, né, Thales? Como é que você analisa aí esse ataque, né, de Pablo Marçal? Ele parece estar desesperado aí nessa disputa pela Prefeitura de São Paulo, mas ele atacar a Tabata Amaral dessa maneira, quer dizer, esse vai ser o nível da campanha em São Paulo? Uma perversão dessa e um ataque tão nojento faz a gente supor como seria a administração do Pablo Marçal. Ele seria capaz de tudo. Ele seria capaz, como prefeito, de cometer gestos desse tipo, xingar as pessoas, mentir, misturar e usar de perversões. Ele seria capaz disso? Provavelmente sim, porque ele está fazendo. Então seria um governo perverso, nojento. É isso que a gente tem que ver e que o eleitor tem que ver. O eleitor tem que olhar esse tipo de gesto e julgar. E dizer assim, caramba, é isso que eu vou botar no governo para administrar a minha cidade? É isso que eu quero? Eu quero esse tipo de relação do gestor da minha cidade com as pessoas, com os cidadãos, com quem, por acaso, discorde dele. Imagina um prefeito assim, se você discordar dele, se você disser que ele está fazendo alguma coisa errada. Olha, eu acho que depõe muito contra o Pablo Marçal e eu espero que isso chegue na eleição, no julgamento que o eleitorado fará dele. Essa não é a primeira vez que Pablo Marçal vai para cima da Tabata Amaral. Na última foi um ataque misógino, inclusive, né? Ele, nas redes sociais, colocava cartinhas na mesa para falar de cada um dos seus concorrentes. E quando ele pegou a carta da Tabata Amaral, ele disse que ela não poderia ser prefeita porque ela é solteira e ela não tem filhos. E aí disse ele, ela até tem um bom garoto que ela namora, mas não sabe qual é o problema de um casamento, o problema que é ter um filho. Ela não dá conta de cuidar da cidade
como você imagina, disse ele, pelo fato de ela ser uma mulher e ainda não ter casado e não ter filhos. Ele fez esse ataque a ela também recentemente, mas essa última foi ainda mais grave ao falar do pai de Tabata Amaral. Como é que você analisa aí essa declaração de Pablo Marçal, o Josias, e como frear isso para não entrar nessa baixaria, né? Não tem como frear, senão com uma reação do próprio eleitor, né? E a reação até aqui, Fabíola, tem sido deplorável, porque ele cresce nas pesquisas, né? Ele é um personagem que não mereceria nem mereceria ser um traço na pesquisa, porque ele até agora não esboçou ideias que o qualifiquem como um candidato a prefeito da maior e mais rica cidade do país, né? E o Pablo Marçal opera sob a lógica que rege a atuação dessa banda desqualificada da política brasileira nas redes sociais. Por essa lógica, a abjeção atrai atenção. Então, a ele interessa atrair a atenção. Então, ele é cada vez mais abjeto nas suas intervenções. Primeiro, faz essa referência misógina que você recordou em relação a Tabata Amaral, que tem a ver o fato de alguém ser casado, ou namorar, ou ter filhos, com a sua capacidade gerencial para administrar uma prefeitura. Nada. Mas ele sabe que isso vai dar polêmica, que vai atrair atenção e que vai colocar a Tabata numa situação em que ela é obrigada a responder. Embora seja uma intervenção sempre desqualificada, se ela não responde, é pior, porque aquilo ganha ganha ares de verdade e um pedaço do eleitorado está desejoso de dar crédito a esse personagem. Aí ele aumenta o grau da abjeção e explora o suicídio do pai da Tabata. É um assunto que, diga-se, para fazer justiça à deputada, que ela não se exime de comentar. Ela já falou sobre a sua origem humilde, já mencionou o fato de que o pai dela teve esse problema com crack, com alcoolismo, e ele se vale de uma mentira, né? Porque quando o pai da Tabata se suicidou, ela ainda estava no Brasil, já tinha sido aprovada para estudar em Harvard, mas ainda estava no Brasil quando ele morreu. Aí teve ali as dúvidas dela, vou, não vou, acabou indo, e o fato dela ir para Harvard, inclusive para a família dela, foi algo positivo, porque ela teve a possibilidade, trabalhava, veja a trajetória dessa moça, uma moça que sai dessa família humilde, vai para Harvard, trabalhou como babá nos Estados Unidos e mandava parte do dinheiro para ajudar a família, quer dizer, tudo é meritório no currículo e na biografia da Tabata Amaral. E o Pablo Marçal, que de meritório tem nada, ele cavalga esta trajetória benfazeja de uma personagem que está aí tentando se habilitar a ser prefeita de São Paulo. Ele cavalga essa biografia benfazeja para transformá-la, para virá-la do avesso. Por quê? Porque ele enxerga a Tabata ainda como uma ameaça. Ela tem potencial para crescer, ela tem uma biografia que pode chamar a atenção do eleitorado, então deixa eu desqualificar, deixa eu menosprezar esta personagem. Infelizmente, Fabiola, nós estamos vivendo uma quadra no Brasil em que esses personagens, eles, primeiro, atraem atenção e, segundo, atraem votos, atraem intenções de votos, que é o que está acontecendo com o Pablo Marçal nas pesquisas. Então, não resta senão torcer para que o eleitor brasileiro enxergue a desqualificação como a desqualificação deve ser enxergada, como algo que não merece chegar à prefeitura de cidade nenhuma, muito menos a cidade de São Paulo. Agora, eu tenho até uma pena da Tabata Amaral, porque não responder não é uma opção. E responder é algo que, de fato, como ela realçou, é triste, porque você está respondendo à abjeção, né? E responder à abjeção é sempre, para alguém que está tentando qualificar a campanha, trazer a campanha para assuntos sérios, assuntos que interessam a cidade, é sempre muito desalentador.